Esse vídeo, então, vai falar sobre outra interação de contato, né? Denominada força elástica, tá? Então, nós vamos seguir na mesma linha, né? Nos perguntando sobre a força elástica, né? Quando que teremos, então, a força elástica? Como que eu identifico que o meu sistema tem uma força elástica, tá? Então, a força elástica, ela ocorre quando o sistema estudado tiver a presença de uma mola ou um fio agora extensível, ou seja, pode ser um elástico, pode ser uma mola, né? Alguma coisa que estique, né? É isso que nós temos que ter em mente, tá? Definição da força elástica. A definição é que é uma força associada tanto pela compressão, ou seja, por eu apertar uma mola, ou pela tração, por eu puxar essa mola, esse corpo que tem elasticidade, né? Que nós vamos dizer que vai ser uma mola, vai ser uma borracha, ou outros tipos de elásticos. E de uma forma mais geral, então, definindo como sendo um fio extensível, né? Não inextensível, é extensível, certo? A equação que nós temos da força elástica é denominada lei de Hooke, ou seja, molas, borrachas, fios extensíveis que obedecem essa lei de Hooke, né? Elas têm um comportamento muito particular, em que a força elástica vai depender do K, que é a constante elástica da mola, e o X, que é a elongação da mola. Já vou explicar o que que é, tá? Então, força elástica é quem? O K, o K é a constante elástica da mola, ou seja, vai me dizer qual é a dureza da minha mola, ou seja, uma mola de caderno tem uma constante elástica diferente do que uma mola de caminhão, por exemplo, nas rodas de um caminhão. E isso é a constante elástica, é a dureza da mola. O quanto que eu tenho que fazer de força para deformar essa mola, tanto comprimindo quanto distendendo, certo? E o X é o que a gente chama de elongação da mola, ou seja, é o que nós vamos deformar a mola, tá? E essa lei de Hooke, então, que é dado por essa equação aqui, essas molas, essas borrachas, esses elásticos vão ter um comportamento muito especial, que quando a gente tem um gráfico F pela extensão que é x, vai me dar uma linha reta. Por quê? Ó, K vezes x é grau 1, é uma linha reta, certo? Então, isso daqui define a lei de Hooke, é só para você saber, tá? Se eu tenho um gráfico f por x, ou eu posso tirar os dados de f de x e tirar a minha constante elástica da mola, correto? Bom, seguindo então, a força elástica, ela existe quando nós temos então um fio extensível e que também vai obedecer agora a nossa lei de Hooke, que diz que a força elástica depende da constante elástica da mola, da dureza, e de quanto que ela deformou, né, ao apresentar um corpo exercendo força sobre ela, certo? Bom, aqui então, o K, só para ficar gravado, constante elástica da mola, pode ser que não seja mola, seja uma borracha, seja um fio extensível, né? A gente não sabe. E X, para lembrar, deformação ou elongação da mola. Eu sei que é difícil, né? Os nomes são diferentes, mas é isso que a gente utiliza, tá? Para ficar mais claro, o que que é a deformação da mola? Ó, aqui eu tenho um sistema, né? Então, que é uma barra, né? Em que eu tenho a mola pendurada. Quando eu penduro a mola, ó, ela tem um comprimento inicial L0, tá? Ou seja, eu não tenho nada aqui, não tenho exercendo nenhuma força e ela tem um comprimento inicial. Depois, eu vou exercer uma força F, que está aqui representada para baixo, ou seja, eu vou esticar a mola com essa força F e esticando essa mola, eu vou ter um comprimento final, tá? Quando eu vou substituir nessa equação aqui do x, você não vai utilizar o comprimento final, você vai usar apenas a diferença entre os comprimentos, ou seja, só o que ela deformou devido à ação dessa força.
É por isso que eu trouxe essa representação aqui, para deixar bem claro para vocês que esse x, essa deformação, essa elongação da mola, é a diferença entre o estágio inicial da mola sem força e com a aplicação da força, tendo uma distensão, uma elongação x, certo? Agora, então, vamos discutir um exemplo simples, ó. Considere uma esfera de 10 newtons suspensa por uma mola, tá? Num local em que a aceleração da gravidade é considerada 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a força elástica do sistema. Bom, vamos analisar o sistema. O que eu tenho? Eu tenho uma mola, né? E tem um corpo, uma esfera, então, aqui que está associada a essa mola. E essa esfera tem 10 newtons, tá? Bom, vamos retirar os dados. Primeiro, 10 newton, ele já está me dando a força-peso dessa mola, desse corpo, dessa esfera. Então, já é o peso, porque newton é peso e não é massa, tá? Ele me dá a aceleração da gravidade, provavelmente não vou utilizar aqui, né? E nos pede qual é a força elástica, então, exercida por essa mola. Vamos analisar o sistema. Vamos representar a esfera aqui como sendo um ponto material. Vamos representar, então, aqui a força-peso, já que essa esfera tem uma massa e tem uma força-peso, vertical para baixo. Essa esfera, ela não cai devido à ação de uma força, né, que é devido a essa mola, que é a força elástica, né? E o meu sistema torna-se dessa forma. Estabeleço um referencial positivo para cima e vou fazer o quê? Aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual é a resultante das forças que eu tenho nesse sistema? Quem está para cima positivo, quem está para baixo negativo. Vamos lá? Então, força elástica menos a força peso é igual a massa vezes zero. Por que zero? Porque o meu corpo, nitidamente aqui, ele está em repouso. A força-peso, ele já me deu aqui que é de 10 newtons, então, nós vamos ter que a nossa equação vai ser simplificada e vai ser dada por força elástica menos 10 igual a zero. Isolando a força elástica, eu encontro que a força elástica é igual a 10 newtons. Observem que, nesse exercício que é muito simples, nós aplicamos a segunda lei de Newton e verificamos que a força elástica, nesse caso, vai ser igual à força-peso, tá? Mesmo nós tendo a equação para calcular, esse exercício não me deu a constante elástica da mola e nem a elongação da mola ao colocar esse corpo suspenso na mola. Então, nós não tínhamos outra forma de fazer o exercício a não ser pela segunda lei de Newton, pois nós não conseguimos usar a lei de Hooke, certo? Então, cada exercício é a análise do sistema, certo? Um segundo exemplo, então. A figura mostra uma mola sendo utilizada para medir o peso de um objeto, um dinamômetro, tá? Esse tipo de aparelho é muito utilizado para medir o peso de crianças, né? De crianças, de animais também. É uma mola calibrada em que você coloca uma sacola, o que tiver dentro da sacola, ele vai alongar essa mola e a gente consegue, então, medir tanto a massa quanto o peso, tá? Depende como ele é calibrado no sistema, tá? Então, vamos lá. Então, um dinamômetro nada mais é do que uma mola que é calibrada para medir massa ou peso, tá? Lembrando que massa e peso não são as mesmas grandezas, né? Então, diz assim o exercício. Se a mola possui uma constante elástica de 200 newtons por metro e sofreu uma deformação de 3 centímetros, qual é o peso do objeto? Vamos retirar os dados, então, do sistema. Dados. Constante elástica da mola, 200 newton por metro. Ok. O que mais nós temos? Elongação da mola, ou deformação, 3 centímetros. O que nós queremos descobrir? A força-peso. Muito bem.
Se nós olharmos aqui, nós percebemos que nós temos o K e o X. E nós queremos o peso. E nós sabemos que a equação do peso é massa vezes a gravidade, né? Nós não temos nem a massa nem a gravidade. Como que nós vamos fazer? Análise do nosso sistema. Lembrando que, primeiramente, a nossa deformação é dada em centímetros e nós temos que passar para metros, porque a nossa constante elástica da mola é dada em metros e nós queremos a força em newtons, né? Então, 1 metro tem 100 centímetros, então eu divido por 100 e eu vou ter que a elongação dessa mola, então vai ser de 0,03 metros, certo? E agora vamos fazer a análise das forças. Vamos representar esse corpo como sendo um ponto material, tá? Representamos inicialmente a força-peso vertical para baixo, porque o corpo tem massa, então tem peso, né? Representamos a força que não deixa esse corpo cair, então, que é a força elástica, vertical para cima, né? Estabelecemos o nosso referencial positivo para cima, isso daí nós podemos inverter, não teria problema nenhum, e aplicamos a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual é a resultante das forças? Quem está para cima é a força elástica, aparece positivo aqui. Quem está para baixo é a força peso, negativo, igual a massa vezes zero. Por que zero? Porque o sistema está em repouso. Vamos lá, então. Então, resumindo, força elástica menos força peso é igual a zero. O que eu quero descobrir? O valor da força peso. Então, vamos lá. A força peso vai ser igual à força elástica. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos como calcular a força elástica. Então, nós vamos simplesmente puxar aqui para o lado e calcular a força elástica através da lei de Hooke, que diz que é igual a constante elástica da mola vezes a deformação da mola, tá? Então, a constante é 200 vezes 0,03, tá? E nós vamos encontrar, então, a nossa força elástica do sistema, certo? Achando a força elástica, né? Aqui, sem querer, eu coloquei um zero a mais, tá? Então, desconsidere, né? Então, a nossa força elástica vai ser de 6 newtons. No lugar aqui, voltando à nossa equação aqui de cima, então, só trocando de lugar, invertendo, que não tem problema nenhum, né? Nós vamos ter que a força-peso é igual à força elástica. Então, a força-peso vai ser igual a 6 newtons, certo? Na aula presencial, nós também vamos fazer outros exercícios, né? Utilizando gráficos, sistemas, análise de sistemas, para que vocês saibam como utilizar, então, esse tipo de equação e análise, né, de força elástica de uma outra forma, diferenciada desses dois exemplos que eu trouxe para vocês, certo? Estudem